Olá, meus caros, vamos a mais uma análise jurídica. Olha que interessante, que serve para todas as instituições pensarem acerca, assim como as pessoas que lá estão, que vão pleitear na justiça. Isso aqui serve como jurisprudência. Para quem não sabe que a jurisprudência é a decisão dos tribunais ou juízes, que serve para a fundamentação, para a petição de um direito, ou pleitear um direito. Neste caso, em tela, mais uma coisa tendo a ver com a Santa IPDA. O que eu posso fazer? Está aí, nós vamos trazendo, vamos lá, está no site Jus Brasil. Envolvimento de convertido em assuntos de igreja não gera vínculo de emprego. Somente o desvio de finalidade que descaracteriza a entidade dita religiosa e a erige como que de fim lucrativo pode conduzir ao reconhecimento da vinculação laboral ou de trabalho. Quando falamos de erige, falamos de reerguer. Com esse entendimento, o juiz Carlos Frederico Fiorino Carneiro da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste, no oeste de Santa Catarina, julgou improcedente a ação trabalhista em que o pastor Claudesir requer o reconhecimento de vínculo de emprego com a IPDA, com os créditos trabalhistas decorrentes. Segundo o magistrado, no caso concreto, trata-se de serviço vocacional, sendo que a subordinação decorrente de obediência religiosa e não subordinação jurídico-trabalhista. Para o juiz, diante da laicidade do Estado brasileiro, não existe, para fins do direito, teologia adequada, eclesiologia correta ou gestão eclesiástica desejável. Lembrando que essa decisão é de 8 anos atrás, ou seja, em 2012. Temos outras jurisprudências nesse caso, inclusive dando como direito, como foi o caso da Justiça Mineira, que concedeu aos cantores da IPDA, na época, os conhecidos ali, parentes do Pedro, Paulo e Gabriel, acho que eles mesmos também pleitearam, mas o que ganhou destaque foi o Marcelo, que conseguiu uma baita de uma indenização, um montante de 500 mil. Isso dizendo respeito à própria cota das vendas do CD. É uma coisa mais diferente, porque tem a ver com venda, com comércio. Vamos lá. Aqui é propriamente com igreja. A Igreja Pentecostal do Desamor é uma organização de denominação evangélica brasileira, foi fundada pelo missionário Davi Martins Miranda, com sede em São Paulo. A quantidade de seus membros brasileiros foi estimulada em 880 mil, conforme o IBGE. Atualmente conta com 17.584 igrejas, isso em 2012, igrejas espalhadas pelo Brasil e em outros 136 países. Sendo assim, a quinta maior igreja em número de membros do ramo pentecostal no Brasil, ficando atrás da Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja do Evangelho Quadrangular. A IPDA está em nono lugar entre as igrejas protestantes brasileiras. O juiz Carneiro observa que é da essência da prática pentecostal o envolvimento de cada convertido nos assuntos de sua igreja ou congregação, participando ativamente de todos os atos de culto, louvor, pregação, testemunho e orações. Ao final, o magistrado conclui que o autor, seja como membro, obreiro ou pastor, demonstra apenas um conjunto de atividades que se espera dos procedimentos de um fiel de sua religião. Num caso, dá para saber, já a gente vai ver mais adiante, se o camarada era pastor mesmo ou membro. Vamos lá. Sobre o desvio de finalidade, o magistrado lembra que não pode ser presumido, mas cabalmente provado. É certo que há distorções, havendo inclusive pesquisas, livros, artigos e estudos publicados demonstrando esse triste fato. Existem máfias travestidas de igrejas, mas trata-se de terreno movediço e urge que o Estado de Direito cuide em não avançar em questões teológicas e eclesiológicas, observa o julgador. Após a análise de um documento juntado aos autos pelo reclamante denominado credencial de membro, o juiz constatou preocupações éticas e morais que distinguiram
a rédea uma falcatrua eclesiástica. Assim, o magistrado não enxerga no caso de desvio de finalidade e reconhece a ré como verdadeira entidade religiosa. Da decisão de procedência dos pedidos cabe recurso ao TRT, ou seja, Tribunal Regional do Trabalho 12. Não sabemos se ele recorreu ou não. Essa foi uma decisão do juiz ali da comarca de São Miguel do Oeste. O advogado atua em nome da igreja. Então, o advogado estava ali. Então, está aqui a notícia no qual a senhora IPDA, ela ganhou, pelo menos no juízo inferior, ou aquele juízo que a gente chama de juízo ACO, que é o órgão inferior, e o juízo ADIQUEM, que é geralmente os tribunais, ok? Então ela ganhou no juízo ACO inicial. Só que nós temos que analisar, porque não dá para entender precisamente a própria notícia, diz que é pastor, mas logo fala de membro. Bom, vamos entender que fosse pastor. Se ele cumpre tudo ali, não necessariamente ele tem o direito de ganhar. Agora, o membro fica mais difícil ainda para ganhar, porque não tem papéis a serem desempenhados. O pastor, mesmo que às vezes chega a ser difícil, ele pode sim, se ele comprovar, e já está mais avançado propriamente jurisprudência, depende de tribunais, enfim, tem jurisprudência decidindo para ambos os lados, para ambas as partes. Não é que ele decidiu para ambas as partes, é que nós temos decisões para uma parte e decisões para uma outra, de vários juízes e vários magistrados. Então, veja bem, se o próprio pastor ele conseguir comprovar 4 coisas que caracterizam a própria instituição como algo que está com vínculo de emprego, ou melhor dizendo, a instituição até com desvio de foco ou de finalidade, tendo algo comercial, e ele trabalhando com aquilo, ele consegue, pode conseguir, mas é muito difícil. É mais fácil um cantor conseguir, porque ali tem comércio, tem vendas de CDs, um escritor com vendas de livros conseguir, isso que a própria Andressa Urach está aí lutando, não sei se ela vai continuar com isso, pode ser que ela ganhe da Universal, assim como qualquer um que trabalhe em algo fora da igreja, por exemplo, jornalismo, numa revista, um jornal, uma gráfica, na própria administração da igreja também. E principalmente aqueles que tenham já prebenda, e essa prebenda foi cortada, enfim, dá para buscar aquele período por que foi cortada, se teve alguma ação indevida, etc. Então você tem que comprovar 4 coisas: onerosidade, habitualidade. Onerosidade, se você ganha alguma coisa. Habitualidade, que você faz ali com hábito, ou seja, 3, 4, 5 vezes na semana, você está lá sempre. Tem a questão da pessoalidade, é só a sua pessoa, se não tiver outro, ou se você é quase que meio que insubstituível ali naquela congregação, pode se confirmar. E por último, nós temos a subordinação. Se você segue lá as regras, se você é subordinado a uma diretoria, a um pastor presidente, isso pode configurar. Lembrando que a habitualidade pode ser também dita como não eventualidade, ok? E ainda há quem diga que existe mais um item que caracteriza o vínculo empregatício, que seria trabalhar como pessoa física. Pessoa jurídica já tem, claro, uma liberdade nesse sentido. Então, se você conseguir comprovar na justiça esse vínculo, essas 4 características, pode ser que dê certo. Mas, como eu disse, é mais fácil dar para aqueles que trabalham
fora que dentro. No entanto, nós temos decisões, vai depender, obviamente, de juiz, cada juiz com a sua sentença. Como diz o ditado, cada cabeça com a sua sentença. Ok, meus caros, trouxemos aí essa notícia para refletir acerca. Até teve uma vez um irmão aqui no canal que falou comigo se ele tinha como ganhar alguma coisa da instituição, porque eles disciplinaram ele lá de modo equivocado, e ele era um cooperador, já aparece quase sendo diácono. Ele disse: se você continua na instituição, se você comprovar que foi inocentemente punido, e se conseguir comprovar essas 4 coisas que eu salientei há pouco, pode ser que você ganhe. Só que no caso em tela do irmão, ele já estava em outra denominação e queria uma reparação pela questão de ter sido disciplinado indevidamente. Aí ele pode conseguir sim. Já não é na esfera trabalhista, é na esfera civil. Mas tem que comprovar que sofreu algum dano, que foi algo terrível. Porque o simples fato, como nós vimos na outra decisão, de a pessoa ser disciplinada não gera automaticamente indenização, a não ser que for comprovado constrangimento, for comprovado que realmente feriu a honra, a imagem da pessoa. É isso que tem que ser analisado. Abraço e até. Dados BG, notícias do Brasil e do mundo que estiver na pauta e na ordem do dia para você. Deixe seu like, se for neste canal, se inscreva e até a próxima.